Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, hoje vamos falar sobre a vaidade, né? O problema de como combatê-la. Também nos baseando em Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro, que é uma mina de ouro, chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo, que eu recomendo, né? Cuja leitura eu recomendo. E nos vários capítulos ele vai trabalhando os títulos, né, as qualidades que São Paulo dá para a caridade, na sua primeira carta aos Coríntios. E ele fala: a caridade não é vaidosa, ou a caridade não se envaidece. Então, para entender que é ridículo ser vaidoso e que é necessário ser humilde e atribuir tudo o que é bom que nós temos a Deus, porque de fato foi Ele que nos deu, e atribuir o que é mal a nós mesmos, a nossa miséria, confiando somente na bondade de Deus. Então, o que acontece? Santo Afonso fala que o orgulhoso, né, o vaidoso, aqui entendendo a vaidade como sinônimo de orgulho, é como um balão cheio de vento, né, que se sente grande diante de si mesmo. Na verdade, ele não é tão grande, ele é grande, mas está cheio de ar. Você bate, coloca uma agulhinha lá, pronto, bexiga e estoura, né? Então, a vaidade é isso, é uma ilusão. A vaidade não é a verdade sobre nós mesmos, né? É uma grande ilusão. Então, é preciso, então, viver a humildade como a nossa relação com a verdade profunda, que nós fomos criados por Deus, que nós fomos redimidos por Ele, que nós somos chamados à vida eterna pela bondade dEle, que mesmo os méritos que nós podemos acumular, a colaboração nossa com a graça, é também misericórdia do Senhor, e entender tudo que nós recebemos de Deus, seja os bens materiais, seja a saúde, sejam as graças, como presentes totalmente imerecidos, né? Santa Teresa de Jesus, por exemplo, diz que Deus diz o seguinte a respeito dela: Deus faz comigo como se faz com uma casa prestes a cair, sustenta com escoras. Quer dizer, ela se via beneficiada por grandes graças, né? Por grandes dons que outras pessoas não tinham, e ao invés de se orgulhar, falar: nossa, como que eu tenho mais dons que essas pessoas que não veem o que eu vejo, que não conhecem o que eu conheço, que não sabem o que eu sei, não. Então, assim, Deus faz isso porque Ele sabe que sem isso eu cairia. Então, Ele me escolhe como uma casa frágil que está prestes a cair. E também, né, Santo Afonso ensina que duas coisas são necessárias para uma casa: o alicerce e o telhado. O alicerce, segundo ele, é a humildade, é o reconhecer que nós nada somos. E o telhado é nós confiarmos na proteção de Deus. Assim como o alicerce mantém a casa bem estruturada, bem fundamentada, o telhado também protege a casa contra as intempéries, né? Contra o desgaste que vai se provocando com o tempo. Então, precisamos dos dois. A humildade, para ficarmos com o pé no chão, bem enraizados, na verdade, sobre nós mesmos. O telhado, que nós sabemos que a nossa proteção está em Deus, e sem Ele nós nada podemos fazer. Depois, o caso de Santa Margarida de Cortona, que foi uma prostituta, tem uma história muito tocante, né, a respeito da conversão dela. Ela dizia na sua oração: Senhor, já se esquecestes do que eu fui? Como me pagais com favores a tantas ofensas que eu vos fiz? Olha só, ela não se sentia: nossa, me converti, as outras prostitutas não se converteram, né? Como é que eu sou melhor? Eu correspondi, eu sou muito boa. Não, Senhor, o Senhor esqueceu de tudo que eu fiz? Eu fico desconcertada, pensa Santa Margarida, né, de Cortona, eu fico desconcertada de ver tanta bondade dada em retribuição a tanta iniquidade que eu cometi. E depois Deus falou no coração dela, né? Deus a fez sentir o seguinte: que quando uma pessoa o ama de verdade, se arrepende de coração de tê-lo ofendido, essa pessoa, Deus nosso Senhor, se esquece das faltas dessa pessoa. E ela, né,
viu, então, no céu, o lugar que lhe foi preparado, o lugar que foi preparado para ela, junto dos anjos, pela sua humildade, pelo seu espírito de penitência. Então, vejam só, que maravilha e que encorajamento isso nos dá. Pois, um bom termômetro para entendermos, para percebermos se somos ainda vaidosos ou se estamos progredindo no caminho da humildade, é o seguinte, e de Santa Teresa também: não acrediteis ter progredido na perfeição, se não vos julgardes piores de todos, e se não desejais ser tratados como os últimos. Aqui se fala do caminho da perfeição, né? Do caminho na santidade, né? Todos somos chamados à perfeição, mas a igreja sempre ensinou que existe a santidade em grau heróico também, né? Porém, ninguém sabe se é chamado a uma santidade em grau heróico ou não. Portanto, nós temos de seguir o caminho da perfeição, fazendo de tudo, colaborando com todo o fervor, com toda a boa vontade, com a graça de Deus. Então, olha que critério importante. Se não vos julgardes piores do que todos, e se não desejais ser tratados como os últimos. Mas aqui quer dizer, mas padre, se eu isso não, percebo que eu não estou em pecado mortal. Confessei, me arrependi, tenho os meus pecados, mas não estou em pecado mortal. Quer dizer que eu tenho que me considerar pior do que o outro que está em pecado mortal, que está numa situação que é evidente. Preciso julgar a intenção dele. É evidente que ele está numa situação de pecado mortal, de afastamento de Deus. Na verdade, é reconhecer que o que se tem vem de Deus. E que se Deus tivesse dado a mesma graça para mim do que deu, dado a graça para ele, para aquela pessoa que eu vejo que está numa situação de pecado, tivesse dado aquela graça para aquela pessoa, a graça que eu recebi, aquela pessoa tivesse recebido, certamente aquela pessoa teria progredido mais na virtude, teria feito muito mais do que eu fiz. Então, é ter essa consciência. Os santos sempre viram, olha, se o pior pecador tivesse recebido as graças que eu recebi, porque Deus distribui as graças de forma desigual, de acordo com o que a sua providência determina, né? Se aquela pessoa tivesse recebido essa graça, certamente teria feito, correspondido mais do que eu. Então, é pensar, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando São João d'Ávila estava no leito de morte, foi um padre, então, para ajudá-lo, e começou a falar das coisas sublimes, tratando muito bem como um grande servo de Deus, como um grande sábio, que de fato ele era. E São João falou: padre, peço-lhe que recomende a minha alma como se faz a um malfeitor, condenado à morte, porque eu sou isso. E não é que ele estava fazendo graça, não. Os santos realmente se acham. Quanto mais santo se é, menos se olha para os defeitos, os pecados dos outros e mais se percebe o próprio pecado. E quando se percebe melhor o pecado do outro, o santo sempre percebe com mais misericórdia. Se percebe melhor o pecado que o outro comete, o olhar é mais de misericórdia e de recomendar a Deus essas pessoas do que de julgamento, do que de desprezo por aqueles pecadores. Né? Os santos percebem, mas como que Deus não abre o chão aos meus pés, ou como merecimento dos meus pecados, das minhas maldades que eu cometi? Como que Deus ainda teve paciência comigo, né, nesse tempo? Depois, como disse também um outro, São João da Cruz, quando Nosso Senhor se apresentou a ele com a cruz às costas: Senhor, quero padecer e ser desprezado por amor a vós. Vendo-vos desprezado, não quero outra coisa a não ser desprezado e amado por vós, mas amar a vós e ser desprezado, e nisso crescer no amor. E também, para terminarmos, a pessoa santa é humilde e sabe ser repreendida e aceitar a repreensão. E mesmo se foi repreendido de modo injusto, desde que não seja uma acusação grave, né, uma coisa assim que afeta a honra dela, a pessoa santa precisa aceitar uma correção, mesmo quando ela é injusta, porque isso faz bem, isso
a leva também a se corrigir de outras coisas que ainda não corrigiu. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.